Cara, eu queria ligar pro Sacani, velho. Você ligaria pro Sacani É agora? lógico, cara. Falaria com ele? Queria ligar Vai pro mandar um Sacani, salve? mas ele provavelmente tá dormindo. Mas o Sacani ele fica acordado de madrugada, não? Porque eu não tenho Tenta ligar aí. muito autoridade pra falar, porque eu não sou um estudioso, um astrônomo, né? Mas o Sacani seria interessante vocês debaterem aqui rapidamente. Deixa eu Seria bem tentar legal. ligar pra ele. Ô, Sacani, se você estiver dormindo, peço mil desculpas aí, cara, que o seu celular esteja no silencioso, viu? Desculpa Vamos ver acordar se o você e sua Serjão. família aí, viu? Vamos ver se o Serjão tá. Espero que não esteja dormindo. O Sacani, se não me engano, ele dorme tarde, né? Vamos Vamos ver. ver se o Serjão tá na ativa. Ele vai falar. Alô? Oi, Sacani, tudo bom, querido? Tudo? Tá acordado aí? Tô. Tudo certo? Ô Sacani, eu tô aqui em live com o Super Xandão. E aí, Serjão? Fala. Só de boa? Eu tô de boa, sou de boa. Tava tô dormindo tranquilão. não, né? Não, cara, pra falar a verdade é o seguinte, eu tô falando com o Felco aqui, ó, galera. Ah, Na verdade é tá. o seguinte, cara, eu tô na Campus Party, cara. Ah, Ô, Tô maravilha. saindo aqui da Campus Party aqui em Brasília Ah, tá em outro fuso horário, né? e indo pro... Não, o fuso horário é o mesmo, mas eu tô indo embora É o pro mesmo. hotel. Mas diga, o que foi? Ô, Sacani, Ah. você teria um minutinho aqui pra gente conversar um pouco, porque o assunto se tornou aqui a Terra plana. Aí, E tá lá. Ah. eu particularmente falando, eu acredito na Terra esférica, né? E, Eita, e, alô? alô, oi? Alô? Alô, oi, Sacani. Ih, agora eu vou pensar que eu desliguei nele. Não, desliguei na sua cara, Tô não. ouvindo, Alô? Sacani. Oi, tô ouvindo. Alô? Opa, manda. Então, Oi, tô aqui. e daí a gente tá falando, eu acredito na Terra esférica, só que eu não tenho muitos argumentos, porque eu não sou astrônomo, eu não estudo, né? Daí eu Ah. queria que você falasse um pouco com o Xandão, porque o Xandão ele tava falando aqui sobre os satélites. Ele falou que os satélites eles são enviados por balão, né? E daí os satélites eles têm combustíveis. Eles têm combustíveis que uma hora ele cai quando acaba o combustível. E ele falou também que a estação espacial ela tem combustível. E daí chega um momento que eles têm que reabastecer o combustível. O que, que você tem a dizer sobre isso para iniciar um debate? Rapidamente aqui, desculpa tomar seu tempo Então com o vamos lá. Xandão. Cara, satélite é o seguinte, a gente tem satélite de televisão, por exemplo, que ele fica a 36 mil quilômetros de altura. Não tem como ter um balão nessa altura. E como falar que não existe satélite? Todo... Não. Certo? acho que ele falou que não tem como E dá falar pra que não ver, existe e dá pra satélite. ver. Mano, vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Deu uma cortada só, pode A falar. internet tá um pouco ruim, Então, mas tô lá. ouvindo. Então, e aí dá para você ver o satélite, porque você tem as visões de satélite geoestacionário, que são esses satélites aí de TV. Então você vai, tem um horário específico, esse satélite passa. Se você tiver um telescópio muito bom, você aponta o telescópio para ele e você vê o satélite. Tem milhares de imagens de satélite assim. A estação, cara, ela tem combustível, os motor, as naves que mantêm a estação orbitando a Terra são as naves Soyuz da Rússia, entendeu? E então a estação está lá orbitando a Terra. Ela começa a variar a sua altura. Primeiro, que ela está muito velha. Segundo, porque tem descargas elétricas do Sol, descargas de partículas do Sol. Isso muda a concepção ali do espaço. E a estação abaixa um pouco, sobe um pouco. E quando você, às vezes, precisa mudar a orientação da estação para poder receber uma determinada nave. Então, ela tem motores, que são as naves Soyuz da Rússia, que se acoplam nela. É isso daí mesmo. Então, bom, Essa parte sim. então essa parte vocês concordam. Foi o que eu falei pra você, né? É porque, Sérgio, eu tava falando pra ele que tem satélites que são específicos pra trazerem sinais em locais mais inóspitos que eles amarram num balão. Por exemplo, não são todos. Cara, teve um projeto realmente da Google, alguns anos atrás, que ela tinha um equipamento que ficava num balão, entendeu? Que ficava em alguns balões. Isso aí existiu. E porque Mas a tem gente até imagens, né, no Google desses Sim. balões que às vezes caem, né? Caíram Sim. por aí, né? Esse é o balão Isso aí, télite, sim. sim. É isso. É uma Isso coisa aí tem, isso aí específica do existe. balão télite. Balão télite. Isso aí existe. É. Isso aí não tem Olha problema, isso aí só. existe. Outra coisa, Era eu- um projeto. Agora, tem os satélites geoestacionários, por exemplo. Esse daí que é entendeu? o questionamento, é o que eu falo pra você, que já é o que eu não acredito, pelas razões que eu falei aqui.
Porque são satélites que estão a 36 mil quilômetros de altura, que a gente consegue saber a hora que eles vão passar, a gente põe um telescópio e observa eles. E o outro jeito é o seguinte, cara. A gente tem o sinal de TV. O sinal de TV vem da onde? É o que eu tava falando pro Felca também. O sinal da televisão, primeiro que as telecomunicações, elas acontecem no mundo, o Sérgio, acredito que sabe disso. Elas vêm por cabos que são debaixo do oceano. 98% delas. Não. Não, isso daí tá no Google. Não. Telecomunicação, cara, a internet, vamos lá. A internet no planeta Terra, boa parte dela, 98, talvez mais por cento satélite dela. geoestacionário. Não. A internet não. A internet são cabos. Ah, sim, internet. A internet são cabos. Sim. Agora eu tô falando de satélite de TV. TV Globo, por exemplo. Entendeu? Certo. Ou satélites meteorológicos. Como que a gente faz a previsão do tempo? Para fazer previsão do tempo, a gente precisa de satélites meteorológicos. Os satélites meteorológicos são satélites que estão a 36 mil quilômetros de altura. Mas até onde eu sei, esses satélites aí, você tá querendo dizer que esses satélites são os geoestacionários, certo? Aqueles que estariam orbitando a Terra a 27 mil por hora. Não. Esses aí não estão a 27 mil por hora. Esses estão a 36 mil quilômetros de altura. Ah, sim. Aí a velocidade é diferente. Ah, sim, mas então não Esses são geoestacionários. Porque sim, a órbita da Terra ela é dividida em órbita baixa, órbita média, órbita geoestacionária e por aí vai. Sim. Os que orbitam a Terra a 27 mil quilômetros por hora são os satélites, por exemplo, Starlink, órbita baixa. Os satélites que estão a 36 mil quilômetros por hora, eles orbitam na mesma velocidade da Terra, por isso que eles são geoestacionários. Sim. 36 mil quilômetros de altura, isso. Você essa explicação. Eles num ponto, sim. E aí você aponta, por exemplo, vamos supor, a TV, sei lá, a TV da Indonésia precisa de sinal, certo? Para jogar para a Indonésia inteira. Ele coloca um satélite a 36 mil quilômetros de altura, esse satélite fica apontado para a Indonésia. Não importa o momento do dia, ele está sempre apontado para a Indonésia. E aí o sinal está sempre indo para lá. Sim. Isso aí não tem como negar, porque a televisão, ela só existe por conta disso. Entendo o que você está falando, concordo. A questão você há de convir comigo que dizer que é geoestacionário, ou a palavra geoestacionário, que estaria orbitando a Terra a mais de 20 mil por hora. Então esse satélite ele é um outro tipo de satélite, ele não é o geoestacionário. A minha crítica é justamente ao fato de que o satélite geoestacionário que estaria orbitando a mais de 20 mil por hora, esse não é provado. Agora, você tem um satélite numa região específica, que é o que você está falando, que está a 36 mil quilômetros de altitude, que ele está solto lá, seja por um confinamento magnético, ele pode estar circulando lá em cima. Não tem nada de confinamento magnético aí, cara. É o que ele fala. O satélite é o seguinte, normalmente eles têm motores que são movidos a um combustível chamado hidrazina. E tem motores, exato. Então não é geoestacionário porque não depende da gravidade. Tem motor nele. Cara, é isso que eu tô falando. Ele tá lá em cima, ele tá circulando dentro de uma determinada área, só que ele não depende da gravidade. Esse é o ponto. O satélite geoestacionário, o conceito do satélite geoestacionário, que a galera fala, que a galera acredita, é que o satélite está orbitando, o satélite geoestacionário. Ele está orbitando a Terra a mais de 20 mil por hora, e daí vem a questão do sinal. Esse satélite que você falou aí, que também tem esse nome de geoestacionário, ele atua diferente desse outro satélite que eu tô dizendo. Não, o geoestacionário, cara, é só a órbita de 36 mil quilômetros de altura. Perfeito, mas isso daí pode ser explicado, isso pode ser explicado de qualquer forma. Mas não órbita baixa. Isso. Órbita baixa são satélites que estão a, 600 quilômetros de altura, que orbitam a Terra aí, no caso, a 27 mil quilômetros por hora, que dão 15 voltas ao redor da Terra. Não, isso é um outro tipo de satélite. Isso daí é o que o modelo diz, mas não se prova isso, essa velocidade, né? Prova, a gente vê no lançamento de foguete, cara. Não, essa parte não. Essa parte aí a gente pode... Não, a gente vê no lançamento de foguete. Não tem. Como assim ver o que no lançamento de foguete? O que você vê no lançamento de foguete? A telemetria. A telemetria prova que tá a 27 mil por hora? Uma telemetria? Porque aparece a velocidade. Telemetria, cara. Telemetria de carro de Fórmula 1. Não, porque a telemetria, ela mostra... Quando o carro de Fórmula 1, quando o carro de Fórmula 1 passa numa reta. O carro de Fórmula 1 sim, só que ele... Peraí, Sérgio, só deixa eu comentar uma coisa, cara, porque é o seguinte, é porque só a telemetria não pode... Quando o carro de Fórmula 1 passa numa reta. Quando o carro de Fórmula 1... Ué, lógico, como não? A telemetria é o que mais? É porque eu ia te falar que... eu ia te falar que... Alguém falou, não sei o que. Oi, quem tá aí?
Não, ninguém. Tá aqui, tô aqui. É porque Tá, eu tô aqui fora do estádio. a telemetria também mostra uma curvatura a partir de 15 a 20 quilômetros de altitude. Isso não é o que acontece. Isso é provado também de outra forma, o contrário. Não, telemetria não é isso não, cara. Não, eu tô falando que a Telemetria não é isso, telemetria nos dados que são mostrados ali, eles mostram vários dados que você não consegue tirar a prova pra saber se é aquilo ali mesmo. É isso que eu tô Sim. dizendo. Claro que não. Claro que é a prova, cara. Não. É telemetria. A telemetria. Aí não Um tem- foguete. É o que ele, o foguete tá ele lá. acredita. Vamos lá. Eu não acredito não, cara, porque eu já vi vários lançamentos de foguete. Por isso que Não, eu falei aquele lançamento dia lá sim. pra você. Eu também vi. Não, eu vi falei, também. eu falei Eu vi. aquele Não, a dia, gente não. pode. É, foi lá Eu ver o falei lançamento do aquele foguete, dia- foguete explodindo. É o que viu. Não, vamos É, lá. Não, foi. que lançamento que eu vi explodindo. É, não teve aquele lá que você foi, que você. Inclusive você falou que Eu se vi recebesse foguete lá explodindo. Não, o vamos lá. financiamento, Então, a galera vamos lá. não te levou lá e não explodiu e vocês deram risada lá. Foi isso aí, ué. Teve um lá que Não, aconteceu ó, isso aí. Você tava no peraí. barco lá Não, transmitindo ao vamos vivo? Eu reagi na minha live, pô. Eles explodem desde o dia que eles foram criados, entendeu? É, explode Eu já vi então, é vários isso. lançamentos É. que deram. Sim, eu já vi vários lançamentos que deram certo. Deram E já certo vi o que vários você fala? lançamentos de teste. O lançamento do satélite, ó. Eu já vi vários Ah, tá, lançamentos não, ao lançamento vivo do de Falcon satélite. 9. Ah, tá, não, tô falando de foguete. Ah, não, lançamento de Não, mas o lançamento de mas satélite. Mas Sim. quem coloca o satélite na órbita é o foguete. Não, o foguete. É o foguete. Não, mas o foguete, quando ele coloca o satélite na órbita, ele não é aquele foguete que é feito pra sair da Terra que eles querem mostrar que vai orbitar fora da Sim, Terra, é 27 aquele mil lá. por hora. Não, Esse não, daí o que não foguete- se o prova, é foguete isso que eu não tô orbita, falando. cara. Não, o foguete não orbita. Não, Ó. o satélite, no caso, que eles Peraí, supostamente deixa lançariam, eu né? falar. Claro, Posso pode, falar? não, claro. Então vamos lá. Um foguete não orbita a Terra. Ponto. Tanto que o foguete, a gente chama de foguete, mas ele é conhecido como veículo lançador. Sim, ele Entendeu? solta a cápsula Então o lá que, e... que você faz? A cápsula pode ser cápsula, mas pode ser um satélite. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, a TV da Dinamarca precisa fazer o sinal dela. Sim. Então você pega, coloca lá no Falcon 9 o satélite deles, o Falcon 9 impulsiona, Uhum. lança, solta o satélite vai para a órbita geoestacionária da Terra. Por E isso tá- que o satélite tem motor. Mas Por isso que isso... o satélite tem motor. E onde que Porque estão... o satélite... Certo. Peraí, deixa eu falar, cara. O satélite, ele não chega sozinho lá a 36 mil quilômetros de altura. Claro. O foguete leva ele até um certo ponto, e daquele a gente chama de órbita de transferência, e da órbita de transferência para a órbita geoestacionária, ele vai com o motor dele. Chegou no ponto lá, ele fica ali, quietinho, entendeu? Sim, E aí ele entendi. fica transmitindo sinal de TV, por exemplo, para a Dinamarca. É isso que acontece. É, mas eu Ou para o poderia... Brasil, ou para outro lugar. Claro, Ah, eu poderia dizer pra você, você parte do princípio que esse satélite, ele tá em volta da Terra orbitando, nessa velocidade aí. Eu posso... Sim. E eu digo o seguinte, eu digo que isso não é provado, você não tem imagem disso, você não tem uma imagem de um satélite mostrando outro Tem. satélite orbitando a Terra. Tem. Não, não Vários. tem. Não, isso daí não tem. É, a gente eu- pode... Eu tô aqui, cara. É, que aqui não dá, lógico que não dá pra Tem- gente ficar mostrando essas Mas, coisas, não, mas vamos lá. Tem as imagens imagens estão hoje, aí pras então vamos pessoas verem, né? Não, então Eu vamos vou lá. ficar chovendo no molhado Não, aqui posso falar? também. Qualquer um pode ver Não, o não vamos lançamento de chover um no satélite e molhado ver não, como cara. funciona. Pera aí, eu vou te falar. Hoje Sim. tem satélite, eu vou achar. Eu tô aqui no meio da rua. Mas se eu tivesse no meu quarto, eu ia procurar e ia mandar pra vocês. Sim, não, pode mandar, eu sei, eu já sei. Existem imagens hoje de satélites que mostram outros satélites. São várias, não são poucas, não. Não, então, sim, pode mostrar, é bom que mostra, pode reagir às imagens, sim. Dá pra questionar se é o satélite que tá orbitando a Terra nessa velocidade absurda que eles falam. Porque no meu entendimento é o seguinte, o que o Sérgio tá falando, você tem um satélite, sim, que ele é lançado, ele tem um combustível, ele é lançado numa determinada altitude, 36 mil quilômetros de altitude, segundo o que ele falou. De novo, ele não E é esse- lançado assim, não. Não. Não, eu tô Vamos falando lá, aqui vamos de um explicar. modo... Não, Não, vamos tô explicar falando... direito. Não, mas o explicar direito, tem que explicar direito. Certo. O satélite que vai para a órbita geoestacionária, ele é impulsionado por um foguete. Sim, O foguete leva ele até uma certa órbita, sim, chamada órbita de transferência. Ele fica naquela órbita de transferência e ele liga os seus motores, por isso que ele tem motor, e com o motor dele ele vai até a órbita geoestacionária da Terra, que é 36 mil quilômetros de Certo. altitude. então pronto, É ele isso. tem um motor, é isso que eu tô falando. Ele tem motor, mas qual É que é por o isso que eu problema? tô dizendo. Não, qual que é o problema? Não é qual que é o problema, é aí que tá, ó. Que nem você acabou de falar, tem que explicar certinho. A explicação que é dada é que eles não. O satélite geoestacionário, ele tá orbitando a Terra por gravidade. Ele é lançado em órbita Sim, e fica lá mais de é 20 isso mil por mesmo. ação de gravidade. E em tese não depende de motor. Eles têm motor. É o que eu tô dizendo. Ele tem Você, motor, dentro cara. do seu Não, modelo, vamos lá. Sérgio, você pode afirmar isso daí que ele tá lá orbitando a Terra, que tem a gravidade, que tá 27 mil por hora. Mas eu Isso. aqui tô falando o seguinte: ele tá
ele está circulando numa determinada altitude de um ponto que ele foi lançado e pelo motor estar ligado ali e ter combustível, ele fica rodando ali naquele lugar. Não, É o mas que eu tô aí que dizendo. tá, cara. Porque São o duas motor, ele formas não de fica- ver. Não, aí você O tem. motor não fica ligado o tempo todo. Não fica ligado o tempo todo, porque ele fica lá dentro de uma área específica, não precisa deixar ligado o tempo Isso. todo. E essa Mas o área fato é específica que é o quê? para ele ter a propulsão necessária para se manter ali, ele precisa primeiramente do motor. Não. Tem que ter o combustível. Não. Não é como Ele se ele tem que fosse ter solto lá e uma- por gravidade ele ficasse Não. orbitando. Isso não Ele tem acontece. que ter um motor para Ué. chegar naquela órbita. E depois que ele chega lá, o Diferente. motor continua funcionando. Desliga. Ele não fica precisa. por ação de gravidade ali o Fica. tempo inteiro. Não. Fica. Não. Isso aí é Fica. contraditório. Fica. Não. Não é, não. Não, Não é isso não, daí é uma cara. coisa contraditória. Mas tudo bem, a gente pode, não sou eu. Tudo bem, não sou eu que tô falando. A galera que tá vendo a live pode ver e pode pesquisar isso daí. Tudo Pode, tranquilo. pesquisem aí, Pode é só pesquisar. É só ver. Eu quero Satélite pegar, eu quero geoestacionário. ver onde que tá um satélite geoestacionário. Eu quero ver onde que tem um satélite mostrando outras. Porque eles falam que tem mais de 10 mil satélites geoestacionários orbitando a Terra por gravidade a mais de 20 mil por hora. Eu 10 quero ver mil? isso daí. Não tem. O Serjão vir aqui falar que tem um satélite a 36 mil quilômetros de altitude, que tem motor, que tá lá, perfeitamente compreensível. Eu entendo isso daí. Não é isso que eu falei. O que eu digo é que eles não estão orbitando a Terra por gravidade. E que isso, por sua Eles vez, estão, cara. não reflete na forma da Terra também. Porque o lançamento do Por foguete, o lançamento do satélite vindo do foguete, ele é uma coisa. Ele não define topografia da Terra. Ele não vai mudar se a Terra tem curva ou não. Tá, mas A eu tô discussão falando do disso. satélite, Tô falando ela. de satélite, tô falando de colocar satélite em órbita. Sim, mas é o que eu tô falando. O seu conceito de órbita, o que você entende pela órbita, talvez, seja justamente isso. Que ele está numa terra esférica orbitando por ação de gravidade. O que eu tô dizendo que não, é que tem outra explicação para isso. Que ele tem um motor e pelo motor estar ligado, ele é solto numa determinada altitude e Mas ele fica ali então, transmitindo mas cadê? sinal. Onde que tá essa explicação? Então, é aí que eu tô falando, as pessoas podem pesquisar, elas que tirem as conclusões dela. Onde que tá a prova da gravidade, onde que tá o satélite capaz de orbitar mais de 20 mil por hora através de massa atraindo a gente massa. vê aí, cara. Isso não tem. A gente vê. Não. Isso não. A gente vê. Não, A isso gente não. vê. É nessa parte aí não. Eu entendo perfeitamente você explicar isso daí, Sérgio. Eu não tô aqui também querendo, pelo amor de Deus, A gente o vê, Felca cara. também te ligou aí e tal, né? A gente vê o satélite, Não, cara. não, A não, gente não, vê. não, 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 Sim, não a vê, gente- não vê. Ninguém vê satélite a 27 mil por hora orbitando por gravidade. Ninguém Claro, nunca viu como isso. não, cara? O que A gente você vê tem um- são imagens. Não. Cara, O vamos que lá, você eu tem vejo- são as eu vejo mesmas a estação- imagens repetidas, todo Eu vejo santo a ISS. lançamento. Todo mundo pode pesquisar isso. Todo santo eu vou- lançamento vamos lá, então são vamos lá. as mesmas transições de imagens. Não são, Tudo acontecendo não são. exatamente da mesma forma. Não Nada são, muda. não são. E Não a são. gravidade não Vamos prova. lá, A gravidade pera aí. Então, não pera um sendo pouquinho, provada, pera um você não pouquinho. consegue provar Pera o um seu pouquinho, argumento então. de que o satélite orbita Não, por pera lá, gravidade. vamos É lá. isso, ponto. Espera um pouquinho. Você Certo. tá falando que todos os lançamentos são iguais, é isso? Os lançamentos que você reage lá na sua live, todos eles são as todos mesmas iguais? transições. Não. Tudo transição de imagem. Então vamos lá. É como, tudo- como que é tudo igual se eu faço o lançamento de um foguete Soyuz, Uhum, que não tem nada a ver com o foguete Ariane, certo. que não tem nada a ver com o foguete Falcon? Ah, que tá, não o tem nada desenho a ver do com o foguete, o Atlas? desenho do foguete muda, mas eu tô falando que eu não tô falando que os foguetes são iguais, eu estou dizendo que as transições de imagens, a dinâmica que é mostrada, o Não. espetáculo é sempre o mesmo. É isso que eu tô Claro que dizendo. não. Mas tá lá pra lógico todo que mundo não. ver. Vamos pegar então. Ah, Pega um tá. lançamento da Soyuz Certo. e pega um lançamento da Ariane pra você ver Fica que é pro totalmente público, diferente. fica pro público ver isso daí. Podem entrar em qualquer canal que divulga totalmente lançamento. diferente. Pode ver lá as transições de imagens, é sempre a mesma lá. dinâmica. É sempre a mesma Você- coisa. você tá falando E detalhe, pra mim- eles mostram Não, a pera, deixa eu imagem falar, do deixa eu falar uma espaço, coisa. eles mostram a Vamos lá, Marcão suposta. morreu, Vamos lá. morreu. Eles mostram a Deixa eu falar uma suposta imagem do espaço, mas não conseguem mostrar Deixa eu falar nunca uma coisa. outras dezenas de milhares de satélites orbitando a Terra, mesmo Deixa eu mostrando falar uma o coisa. suposto espaço. Por quê? Então vamos lá. Deixa eu falar Não uma faz coisa pra sentido. você. Tá bom, deixa eu falar. Você falou pra mim que todos os lançamentos de foguete são iguais. Pega aí, entra aí agora e vê um lançamento de um foguete Soyuz e um lançamento de um foguete Ariane 5. Ah, e qual que é a Se você diferença? falar que esses dois... Certo. Ué, você vai ver aí. Você Diga-me. vai ver. Não, tem mas qual que é a nada ver. diferença que implica no que a gente tá conversando? Porque é o seguinte, Não, porque você o falou fato que de é você a estar mesma falando de imagem, satélite cara. é para defender a gravidade. Você diz que Não, satélite já funciona mudei por o assunto, gravidade. não. Aí eu digo assim, Não, ó. o que me pegou... Então- Não, peraí. Não, peraí. Então é o Peraí. quê? Você falou... Não, esquece o negócio de satélite agora, porque você falou um negócio muito sério aí. Certo. Você falou que todos os lançamentos de foguete são os mesmos. Sim. Cara, eu te desafio a você provar pra mim que o lançamento de um foguete Soyuz feito lá de Plesetsk, na Rússia, é igual a um lançamento de um longa-marcha 3B feito na China.
Certo, mas você entendeu o que eu falei? Não, eu quero saber isso. Não, porque você falou agora que todo lançamento é igual. Eu não Então, falei, eu falei que o falou, lançamento de Tá foguete... aí gravado, é tudo igual. Você falou que é tudo Não, igual. Sérgio, não eu falei que os lançamentos são iguais à sequência de imagens mostradas. Não é. Da não cápsula Aí se é que desapegando tá. Então, do... Ah, então Vamos tá lá. bom, é só... Então Então, pode vamos lá. entrar, tudo certo, tá certo. Então vamos Entra fazer o aí. seguinte, as pessoas podem ir lá e presta atenção, pesquisar, as tá pessoas lá. vão lá. Certo, Tanto que um foguete, vamos lá, você está falando que as sequências são iguais. sim, Um foguete Soyuz, ele tem 4 motores, 4 blocos que a gente chama. sim. Quando ele é lançado, tem um negócio chamado Cruz de Korolev. Uhum. Ele solta. Se você pegar um foguete Ariane, ele não tem isso. Como que é igual? Mas é o Como que eu que a acabei de sequência falar, eu de não falei imagem que os pode ser igual? foguetes são iguais. Eu não falei isso Nem a daí, sequência. Sérgio. Não, eu não Nem a falei isso sequência. daí. Você tá falando de outra Não, coisa. Não me nem a interessa se o sequência. foguete. Não é, eu não tô falando da quantidade de motores. Eu não tô falando da quantidade de coisas que soltam, se só desacoplam do foguete. Não é isso que eu tô falando. Nem a sequência é igual, cara. Não, Nem a sequência. então tudo bem. É aí que eu tô falando. As pessoas podem ir lá e podem ver. Eu fui muito Pode claro ver. no que eu falei. Eu digo que Se você sempre ver- se você ver todas a as missões, sequência- todos a os sequência lançamentos. de um lançamento Soyuz, ela não tem nada a ver com a sequência de um lançamento Ariane, e nem de um Vega, e nem de um longa marcha. Hum, Não tem Então- nada a ver a sequência. então aí, é, tá é todas os. as lives aí, ó. Não. É só ver, ué. Não, tá tudo certo. Eu entendi o que você falou. Eu sei das diferenças pontuais aí que você tá dizendo. O que eu quis dizer não Não, foi mas você isso. falou que era tudo igual, ué. Eu tô falando que é tudo igual, a transição das imagens são iguais. Não é, A não terra é, cara. mostrada lá de cima é a mesma A transição coisa. não é igual, cara. Tudo a mesma coisa. Claro. A transição não é igual. Então tudo bem. As pessoas Cara, podem. a Tudo certo. transição não é igual, Tudo cara. bem. Bom, Você mas não falar tem que a problema transição- isso daí. A Vamos questão lá, primordial não aqui tem da problema, conversa é a não, não. seguinte. A questão pra mim é o seguinte, você tá falando que a transição de imagem de um Certo. lançamento russo da Soyuz é a mesma coisa de um lançamento francês do Ariane. O que é Não é mostrado, igual, cara. o que é mostrado quando. Não é igual. O que é mostrado Não é de igual. fora da terra, Serjão. Não é igual, cara. Oh, meu Deus do céu. Caramba. Mas não é vixe. igual. Então tá bom. Certo, tá tudo certo. Não é igual, Tá cara. bom, entendi. Então não é igual, tá tudo certo, tá. Mas a questão Você aqui fala fundamental que eu que quero você que tá as querendo- pessoas não, a entendam é o questão seguinte: fundamental é que você não tá é a falando do gravidade lançamento que de prova, foguete. não é a gravidade isso. que Não, prova questão a fundamental órbita. Não é Não, mais essa, não. 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 não, A questão não é a gravidade que prova fundamental é você o falar, satélite ficar em não, órbita. não é nada disso, Massa cara, atraindo não é nada massa disso. não é o que prova isso, porque Não é nunca nada foi disso. provado. Esse aí é o A questão argumento. a questão fundamental é você falar que você está querendo dizer que os foguetes é um show e que aquilo lá não existe, entendeu? Aquilo lá mas- existe. Aquilo é o quê? Tanto que as sequências são diferentes, aquilo lá existe. Não, mas O eu nunca falei que lançamento lançamento de do foguete foguete não é é um real. Ninguém nunca falou isso, Sérgio. Pelo amor de Não, Deus. você está falando que a transição de imagem é igual, mas não é. Ah, tá bom, então eu vou pegar. Não é. Quando eu fizer a live, eu vou entrar lá no seu Pega canal lá. e vou mostrar lá os lançamentos reais, eu Pega lá, mostro. ó, pega Tá lá, bom. pega lá, pega Vou lá, pegar. Longa Marcha e Ariane. E Claro, não mostra tem pra mim se é problema. igual. Isso é tranquilo, não tem problema nenhum. Ver lá a diferença de um foguete para outro, a maneira como um se desprende do outro, esse tipo de coisa. Diferenças pontuais não é esse o cerne da questão que eu tô falando. Não, O que eu você tô falou que dizendo é, é, tudo Você é não, igual não, lá não, de não, não. cima, de fora da Terra. As imagens mostradas da Terra perfeitamente curva, o foguete não, o satélite supostamente em órbita, as imagens ali são as mesmas. É isso que eu tô Não querendo são as dizer, mesmas, cara. Sérgio. Então tá bom. Então tudo bem. Não são as mesmas. Em casa, quando eu for fazer live, eu mostro. Eu já reagi a vários lançamentos lá. Sempre a mesma coisa. Pega Todo lá, mundo que tá cara. lá viu. Tudo bem, tá certo. Agora, o Pega cerne o da questão é o lançamento. seguinte que eu falo. Que ninguém prova. Você, tudo bem, claro, você defende o seu modelo, não tem problema nenhum, né? Aqui a gente tá discutindo ideias, mas Cara, não deixa uma eu coisa é modelo, fato. cara. Eu tenho Defender que televisão em satélite casa. geoestacionário atua por gravidade é uma coisa que está equivocada, uma vez que massa traindo massa nunca foi provado. Então não pode falar isso. Então ficar discutindo aqui, essa é uma discussão que não vai levar a nada, a gente vai ficar aqui correndo em círculo. Eu já entendi já qual que é o ponto do Serjão, não vai ter como entrar num consenso sobre isso. Vamos Se lá, ele você acha acredita que- na então, gravidade Peraí, vamos lá. e ele quer Você acha- acreditar que o peraí, foguete deixa eu funciona perguntar dessa uma forma, coisa tudo pra você. bem. Eu não. Vamos lá. Você acha que o James Webb existe? Não, não é que eu acho, eu tenho certeza que existe. Não. Existe. Claro. Beleza. Isso aí não tem nada a ver. Então vamos lá, beleza. Você acha que o James Webb existe, né? Sim. Então tá. Aonde que tá o James Webb? O James Webb, ele fica localizado dentro do meu conceito do que eu vejo, que tem lógica, Vamos lá. ele fica dentro Qual que de é a uma, distância ele da fica, Terra? ele fica Porque dá dentro pra de uma... medir isso aí. Não, isso não Vamos lá. importa. Não, isso aí Então, não é. qual que é a distância então? Me fala. Não é saber a distância que vai garantir que, Tá ô, bom. Sérgio, Não, cara, você saber não a sabe onde eu quero distância chegar, do vai lá, Sérgio. Me fala. Não, Aonde mas que ele tá?
Se eu falar pra você que ele tá mais próximo do que se pensa, que ele tá também dentro de uma altitude que é compatível pra ele poder ficar ali também dentro de um confinamento, com o motor ligado apontado pra um lado, isso daí também não vai servir pra você. O que que muda? Isso por sua vez não vai mudar em nada se gravidade, se massa atrai massa ou não. É isso que eu tô falando. Não, Eu tô cara, falando o de James Webb satélite tá geoestacionário. O que eu quero é o O James seguinte, você Webb fala do James está Webb, em então é o ponto- seguinte, eu quero que você ou qualquer pessoa me mostre que é possível um objeto ficar em órbita através de massa atraindo massa, é só isso. E pode pegar, e se quiser pegar uma imagem aí de outro satélite do espaço, fica à vontade. Aponta ele pra Terra, aponta ele pra outro satélite se movimentando em volta da Terra. Eu não E daí sou, a gente cara, vai discutir. Se eu É, fosse esse é o dono ponto. do satélite, cara, eu até faria isso. Não, O que eu não, faço- eu o que entendo, eu Sérgio. consigo Sérgio, mas você fazer- entende o que eu tô falando? Então vamos lá. Não sei O se que você tá eu ente- consigo fazer é o seguinte: Ah. eu consigo, daqui da Terra, por exemplo, eu consigo mostrar pra você a estação espacial passando aqui. Sim, eu sei disso. Então, é mais uma prova de que ela não tá lá orbitando por gravidade a 27 mil por hora. Ela tá orbitando como? É o que eu acabei de falar, ela tem motor. Você mesmo falou que tem motor. Sim, não, ela tem motor. Ela pra tem o corrigir. motor, Isso ela tem mas combustível, não é ela o tem motor, que ela tá fica- dentro de um confinamento, ela mas fica vamos lá, cara, circulando o assim, motor em cima da dela- Terra. O motor dela não fica ligado o tempo todo. Tudo bem, mas isso daí não é. Isso não vai. Isso por sua vez não implica, não muda em nada do que eu tô te falando. Tá, O mas que aí teria quando que ser ela desliga o provado motor, o que é. acontece com ela? Oi? Quando desliga o motor dela, o que acontece? Se ela tá dentro de um confinamento magnético, por que de quando em quando ela não pode Mas que desligar o motor? confinamento magnético Ué, é não esse, existe? Não existe um eletromagnetismo? Não tem confinamento magnético? Isso daí, se você Aonde? pesquisar. Ué, como assim? Isso aí é pesquisa, isso tá no Google, ué. Não sei. Não, cara, confinamento magnético, eu não sei nem o que é isso. O que é isso? Me explica aí. É, bom, quando você pega, por exemplo, no caso da ISS, você leva ela até uma determinada altitude, você tem uma camada eletromagnética onde ela fica operando, não é só por causa do eletromagnetismo, mas por conta dessa força que existe na atmosfera que é propagada ali, aquilo favorece com que ela fique circulando numa determinada Mas faixa de ela tá fora altitude. da É por atmosfera. isso que ela fica... Não, é aí que eu tô falando. É por isso que ela fica numa determinada faixa da atmosfera. Ela fica ali a cerca de Não, 400 fica assim. quilômetros por aí. Isso. Não tem É. atmosfera mais. E tem motor. Oi? Não tem atmosfera mais a 400 quilômetros. Não, isso daí é o que vocês dizem, né? Isso aí é outra coisa. Não, E a gente tanto vai que entrar você numa outra subir. discussão. É, Se você vai você falar que não tem subir. matéria. Não, isso aí é outra coisa. Não, nunca falei que é isso. Que matéria, não tem Isso nada é a outra ver. coisa, a atmosfera. A atmosfera Tem existe. uma Ela... coisa, aliás, uma coisa que falam que é errada, por exemplo, é falar que o vácuo é um vazio total. Não é. É que a densidade lá é muito baixa. Densidade de matéria. Lá em Por cima. exemplo, pega um astronauta, tira ele da estação espacial e tira a roupa dele. Ah, isso daí pra mim, isso é uma coisa que nem... O cara que supostamente tá dentro da ISS, tá tirando a roupa, ele tá brincando de virar piruleta lá. Isso aí pra mim, Sérgio, sinceramente, sim, é uma coisa que não... Então, não é você isso que eu tô tá falando falando. que o astronauta, ele Não, eu faz- sou um cara a mais dele assim, não ô é. Sérgio, eu sou totalmente objetivo e claro no que eu digo, cara. Não, vamos lá, eu quero dizer o objetivo claro. seguinte, pra Você tá provar o falando que modelo é de 400 vocês... quilômetros. Não, Não, lá, cara. Você eu tô falou dizendo que 400 pra quilômetros provar... Tem atmosfera. Eu tô dizendo Por que que pra o provar... astronauta- Eu tô dizendo Por que... que o astronauta, quando ele vai sair, ele passa horas se vestindo? Se tem atmosfera, por que ele só não sai da estação ali e faz o trabalho dele? Isso aí, tá, pode falar, não tem isso não muda nada, Não, Sérgio. eu Isso tô prova a perguntando pra gravidade? você. Não tô falando, isso aí não cara, é, isso aí mas- pode não, ser. É porque você falou agora que a Não, é porque você me ISS, ela tá perguntou, dentro você da falou da atmosfera. SS, eu falei que tem motor e que ela tem combustível, eu só falei isso, que Não, ela e tá... você falou que ela tá dentro da atmosfera. É, ela tá dentro, sim, tá dentro da nossa atmosfera, tá numa determinada Tá. altitude dentro da nossa Você tem atmosfera. atmosfera? Uma atmosfera que, por sua Você vez, tá ela na tem suas atmosfera? diferenças, claro, por conta da altitude. Ah, qual que é a diferença? Você tem a diferença que lá em cima você tem um índice de pressão que é menor e você tem uma densidade maior. Densidade do que é maior lá? É, você tem a densidade maior porque a temperatura é menor. Então, consequentemente, Então lá os você gases tem- estão mais, então lá. os gases estão mais densos. Então lá você tem mais oxigênio, é isso? Não é que tem mais oxigênio. Não é Tem mais isso. o quê? Porque o oxigênio ele tem uma maior dificuldade de chegar até lá por conta justamente da tem mais pressão. nitrogênio, porque a atmosfera Isso, da você Terra, tem a maior outros parte é gases. nitrogênio. Então vamos lá, nitrogênio, Outros que é a maior gases. parte da atmosfera da Terra é nitrogênio, você sabe, né? Sim. Então tá, Sim, sim. nitrogênio, então tá, tem mais nitrogênio lá. Sim, sim. Tem mais nitrogênio? Então, excelente. Por que o astronauta não sai e respira? Se a maior parte da atmosfera da Terra aqui é nitrogênio. É, tem uma E se filmagem lá tem da mais NASA que nitrogênio? mostra o astronauta levantando a... Saindo Levantando o quê? pra A fora viseira? da cápsula lá e ele tá supostamente no vácuo do espaço. Eu queria saber a explicação pra isso. Pode pegar qualquer um aí, ó. Sem roupa? Essa foi boa que Sem você roupa? colocou aí. É, Sem eles roupa? tem uma Sem- imagem sem de o- de um astronauta que tá num... Supostamente ele estaria na ISS, ou num foguete, eu não sei, numa cápsula, que estaria supostamente lá no vácuo, orbitando a Terra. Ele levanta a tampa da cabine e sai lá pra fora, com a cabeçona lá pra fora. Isso é Mas a interessante pra cabeça dele caramba. tá sem capacete? Tá lá, tá? Vai lá, tá. Sem E se eu não me engano, capacete? isso daí tá no canal do Inteligentista. É, pois é.
Pois é, né? Eu gostaria de saber isso aí. Essa imagem aí. Ah, tá bom, então vou mandar. Tá Tá. sem capacete. Sabe outra que eu vou te mandar? Ó, eu vou te mandar outra que é muito legal, você vai gostar também. De um tá sem foguete, capacete, cara. de um foguete que tá no vácuo. Olha só, ele tá fora da Terra, supostamente no vácuo do espaço, e daí ele solta fogo. Cria combustão lá no vácuo. É uma filmagem da Existe NASA motor. também. Eu vou pegar e vou te mandar Sim. também. Você sabia que existem motores que funcionam no vácuo? Ah, bom, aí então não é vácuo, né? Aí vácuo é, então, Não, pois é. mas o que é vácuo? Vamos lá, me explica Bom, o que é dentro do, vácuo. não, dentro do conceito que vocês, vocês eu não sei você, né? Porque você falou aí, você deu uma outra explicação de vácuo. O vácuo seria o nada. O espaço sem Não. matéria. E não existe Não. espaço sem matéria. Não. Quem falou isso pra você, cara? Vai, O não vácuo sou é eu que espaço tô sem matéria. falando, não sou eu que tô falando do vácuo. Nem eu. O conceito... Eu nunca falei que o vácuo... Não, o vácuo Perfeito. não é espaço sem matéria, Então a cara. gente tá de acordo nesse ponto. O Ótimo. vácuo não é espaço sem matéria. É que a densidade de matéria lá é muito baixa. Tanto que tem motor que funciona no vácuo, cara. Sim, e a densidade lá é mais baixa, tudo bem. E até aí não tem O problema. motor funciona, Mas, ô o Sergião, motor essa discussão funciona que você no tá vácuo, tendo... cara. Ô Sergião, só deixa eu te falar uma coisa. Essa discussão que você tá tendo comigo, esses detalhes técnicos sobre lançamento de foguete, eu sei que você entende disso daí, que você sabe falar muito bem sobre isso, mas esse não é o cerne da questão. O Felca te ligou porque ele tava com dúvida em relação aos satélites, sobre a No questão... satélite eu expliquei, ué. Tem Sim, satélite você balão, explicou. a Sim, Google e eu coloquei... teve um projeto dela. Sim, E a tem Google teve um satélites projeto, que né? estão- Tem balão télite, você reconhece isso, né? Que já Isso aí, teve isso. claro. Sim. Mas isso eu nunca falei que não existe, ué. É isso, mas é o que eu tô falando. A gente tá aqui discutindo em círculo por uma coisa que você não vai provar daí, eu não vou provar aqui, que é massa atraindo massa, que é gravidade. Isso é uma outra história. Pra conversar sobre isso, inclusive, precisaria realmente ter um pouco mais tempo. Mas o que eu tô dizendo é, você tem uma visão de como que o lançamento funciona. Eu tenho outra, eu explico de outra forma, uma forma que do meu ponto de vista é mais lógica. A sua lógica para explicar o lançamento, fundamentalmente, vocês dependem de massa atraindo massa. E o que eu digo aqui justamente é o contrário, eu digo que massa atraindo massa não é, não, lançamento não, perdão, falei errado. Não é o lançamento, é a órbita, o que seria a tal da órbita dos satélites geoestacionários. Isso aí é outra coisa. Aí você aqui, inclusive, foi uma coisa interessante, por quê? Porque você explicou que tem satélite que também tem esse nome de geoestacionário, só que tem motor. Sim. Tem mas uns que... não tem Então, problema nenhum, cara. mas por incrível que pareça, uma maioria gigantesca de pessoas não sabe disso. Elas pensam que o satélite geoestacionário, Mas é, cara, ele aí simplesmente é é falta de lançado para informação, fora de cara. órbita Pô, tem um monte de e por gente que não sabe gravidade um ele monte de fica lá coisa, rodando meu em volta da Terra. Entendeu? Tem um Esse monte é o de gente que não ponto. sabe um monte de coisa. Sim, Satélite lógico, eu tem também, motor. eu não sei, é lógico, é natural. Eu sei disso daí, mas é isso que eu tô explicando. A ideia dessa discussão, o fundamental, falando da topografia da Terra para provar se a Terra tem curva ou não, é justamente a questão da gravidade. Aí tudo bem, o lançamento de foguete. Nunca falei isso, que o lançamento de foguete não existe nada. Isso é toda conversa fiada. Eu sou bem claro no que eu falo. O que eu falo é que provar que tem foguete orbitando a 27 mil por hora por massa, Foguete atraindo nenhum, massa, cara. sem Aliás, motor, tem sem estágios, depender de né? motor, essa é a questão. Isso aí que tá a Tem questão, esse é o estágios. ponto. Estágios de foguete que ficam ainda orbitando depois que deixam o satélite, você tem. Mas tudo bem. Não, Tanto que depois cai. eu tô satisfeito, eu entendo o que você tá falando. Perfeito. E também foi a questão dos cabos aí submarinos também foi importante, porque isso aí para ter internet depende deles. A Sim, questão de mas GPS. aí, Sim. quem é que falou isso aí ao contrário? Não é quem falou. Um monte de gente. Ô, Sergião, até hoje, você fala que tem cabos. Ô, Sergião, eu falei aqui na live do Felca que tinha cabo submarino, que o sinal de internet só acontecia por cabo submarino. Teve galera, tem um monte de gente Não da é só, risada. né? A galera Não é não só. sabe. Eles Então, pensam que é mas aí tudo tudo bem. satélite, Sergião, que tá Não, orbitando a então vamos Terra. lá. Vamos lá. Tem algumas coisas que tem que dividir. Internet é uma coisa. A internet no mundo hoje, a maior parte dela ainda é cabo submarino. Claro, 98%. Agora a gente tem praticamente isso. tudo. É praticamente Agora a tudo. gente tem os Starlink e tal, Que é, Anueg e isso. tal. É aí, ó. Aham. Internet. GPS é outra parada. Tem nada a ver com a internet, tá? Aham. Eu Mas sei. o sinal do GPS não vem por cabo, não. Eu sei. Internet é por cabo. Boa parte da internet sim é por cabo submarino. O sinal do GPS Tanto ele que- bate na ionosfera e por triangulação de antenas que estão em locais estratégicos esse sinal é distribuído. Não é por causa de satélite que está orbitando a Terra, isso É daí por você causa pode do satélite, pesquisar. cara. Inclusive, Tanto que eu vou... Quer ver só? inclusive Eu vou se te- eu vou te fosse por mostrar. causa Quer de que eu te prove satélite, isso aí? se fosse Vamos por lá. causa de satélite geoestacionário, seu sinal Não, nem não é cairia. estacionário. Então vamos lá. Aí é que tá. Cairia pra caramba. Ah, cairia? Aí é que tá. Com Sim, mais então de, vamos lá. com 15 mil Vamos lá. satélites geoestacionários orbitando a Terra? Não, cara, os satélites não Caramba. são todos GPS, não, cara. Ah. Não, quantos? Mas, Não, pô, das peraí, dezenas de peraí, milhares peraí. que tem lá? Não. Porra. Então vamos lá. Vamos falar de GPS, que GPS eu tô craque, cara. Que eu passei um mês no Mato Grosso agora, Sim. subi em colheitadeira, Sim. senti a cintilação atmosférica, que é o problema que dá lá no GPS deles, a máquina para. Convido até você para ir lá para você ver isso na pele. Certo. Satélites de internet, de GPS, são pouquíssimos, tá?
Uhum. O sistema GPS do Departamento de Defesa americano, se não me engano, são uns 24, 25 satélites só. Uhum. O Certo. sistema GLONASS, que é o sistema russo, que está lá com o problema com a Ucrânia e tal, são uns 11, 12 satélites só. Certo, entendi. É um Satélite número bem menor, então. GPS, Eu pensei que era por maior. isso que eu falo. Não, Sim. vamos lá. Existem todos os tipos de satélites. Satélite de telecomunicação é uma coisa, satélite de GPS é uma coisa, Sim. satélite de internet é outra coisa, satélite de imageamento da Terra é outra coisa, satélite meteorológico é outra coisa. Um não faz o trabalho do outro. Claro, não, sem Porque o dúvida, sensor- sem dúvida. Entendeu? Então, assim, GPS... Não. GPS são pouquíssimos satélites, Ah, cara, sim, certo. tá? São pouquíssimos. Uhum. Não é essa quantidade, É, milhares de satélites GPS que tem, não, é cara. uma informação muito bacana, só que, de novo, não interfere em topografia da Terra, né? Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso aí é legal, realmente. E eu aceito o convite para ir lá ver o satélite, sim. Eu adoraria, é um conhecimento a mais. Ver como que o satélite foi colocado lá. A gente vota, se for para discutir sobre topografia da Terra, para ser uma Terra bola dependeria de gravidade. A discussão é se existe gravidade ou não. Então, para lançar satélite, o que a gente conclui dessa conversa, o que eu pelo menos concluo é, tem vários tipos de satélites, você tá me explicando? Caiu a conexão. Caiu. Mas só pra galera continuar escutando o que eu tava falando. O que eu concluo dessa conversa é que... Voltou. Sérgio, tá ouvindo? Oi, voltei. Então, Pô, eu agora tava tô. dizendo É aqui que o tá ruim, seguinte, cara, eu tô Sérgio. aqui fora do Eu estádio sei. aqui. Não, Vai e lá. desculpa, inclusive, por tomar seu tempo, meia hora já, mas... Nada, que é isso, cara. Ó, Tranquilo. então, assim, o que eu concluo da conversa é que tem vários tipos de satélites. Eu pensava, né, eu realmente pensava que tinha mais satélites voltados para essa questão de sinal de internet. Acho que tinha bem mais, porque eles dizem que tem dezenas de milhares em órbita, né? Então, eu, na minha cabeça, como a internet, né, tá cada vez mais Não. potente, eu pensava que tinha bem mais. Você disse que tem menos, isso é interessante. Mas o que eu concluo o que eu concluo só para concluir. O fundamento da questão minha é sobre a topografia da Terra, não tem nada a ver com o lançamento de foguete, de satélite. A questão da órbita, do satélite geoestacionário só da órbita, é porque a órbita terrestre dependeria da gravidade. E a questão seria justamente essa, provar se massa atrai massa ou não. Aí é outra história. É isso aí. Só pra corrigir, cara, satélite de internet hoje, Starlink tem bastante, tá? O Elon Musk lançou mais de 7 mil de internet. Isso é uma coisa. Satélite de GPS é outra parada. Então, GPS, só para o pessoal aí da live aí saber, a gente existe em alguns sistemas no mundo. É o sistema indiano, que chama Navik, é o sistema GLONASS, que é russo, é o sistema Galileu, que é europeu, é o GPS mesmo, que é o americano, que a gente usa, é o sistema japonês, que eu esqueci o nome agora, que é uma sigla. Por que isso é importante? Porque você coloca... O seu país coloca o seu sistema de GPS para tomar conta do seu país. E aí o dado ele é muito preciso. Por exemplo, você já foi para Bolívia de carro? Não. Então, um dia vá para Bolívia de carro e ligue o Google Maps lá para ver se ele vai funcionar. Ele não funciona. Sim. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos não liberam o sinal do GPS para a Bolívia. Sim, perfeito. Não, isso aí... E a Bolívia não tem sinal de GPS. Perfeito. GPS. Sim. GPS é uma coisa. Porque são pouquíssimos satélites. Interessante. Internet hoje, Starlink a gente está na casa aí de uns 6 mil, 7 mil de internet Certo. do Elon Musk. Isso é uma outra parada. Embora Existem 98% seja por cabos submarinos ainda. Embora a comunicação no mundo ainda, boa Isso. parte dela é por cabo submarino. Isso aí, beleza. Claro. Show de bola, entendeu? É Claro, isso não, mesmo. entendo perfeitamente. Agora, a gente tem- o que agora, a você gente tá tem falando, satélites essas também. informações que você tá dando aí adicionais são interessantes, isso é bom, é legal saber disso daí. Que a Bolívia tem o sinal bloqueado, porque tem lá um satélite de específico. telecomunicação, Sim, claro, mas satélite de meteorologia. isso para e os por aí fins vai, da entendeu? discussão. Sim, claro, não, entendi perfeitamente. Perfeitamente bem. A única coisa que eu digo só aqui é que para fins da discussão da forma da Terra, isso daí não vai mudar nada. Porque daí tem a questão da gravidade, isso é outra história. Eu entendo isso daí que você tá falando. Dos satélites e tudo. Isso daí não teria nem. Inclusive, não teria nem como eu discutir com você sobre detalhes de lançamento de satélites específicos em locais específicos do mundo, de sinal daqui ou de lá, ou quantos satélites foram soltos no último ano. Isso é uma coisa que é do seu conteúdo que você se interessa, sem dúvida. A minha informação aqui é outra, o meu cerne é outra, a questão da gravidade.
É de massa traindo massa, isso é outra história. Mas isso aí pode ficar tranquilo que funciona assim. Não, tudo bem. Não, eu entendo, eu sei, Sérgio, eu sei que você defende esse modelo, não é isso daí, não. Eu não tô querendo aqui invalidar o que você tá defendendo, isso é só... É que eu tenho uma maneira de explicar, você tem outra. Aí o que precisaria ser feito é justamente provar, precisaria da prova empírica, né? E se um dia quiser fazer um podcast pra discutir sobre isso, seria legal, pô. A gente discute. Pra falar de massa traindo massa, entendeu? Tem umas coisas bem legais, tem experimentos legais lá de termodinâmica, tem coisa muito da hora pra ver sobre isso. Não é que lá vem a termodinâmica, não tô querendo ser impróprio nem nada, eu tô falando de coisas que estão lá, tá no canal do André inclusive, tá lá os experimentos, eu já falei pra galera, quem quiser ver, não sou eu que tô falando, Sérgio, eu não tô criando nada, Sérgio, eu não tô aqui criando nada, eu não tô aqui pra tentar, sei lá, de alguma forma, eu não sei, seja lá o que qualquer um possa pensar. Eu só tô aqui questionando com base em coisas que estão aí, pra qualquer um ver e tirar a prova dos 9, certo? É o que eu tô falando. Massa traindo massa. Quando eu digo que massa traindo massa não é provado, não sou eu que tô falando. É o que tá lá. O G maiúsculo, ele é uma hipótese. Graviton é uma hipótese. Massa traindo massa também é uma teoria do porquê que os objetos caem. Aí você vai para a termodinâmica, tem explicações plausíveis lá de como que a matéria ela se movimenta. Então, a questão dos satélites, tirando o detalhamento técnico da aula que você deu aqui, que você falou que você manja, isso daí eu não discordo. E nem poderia porque eu não tenho conhecimento disso. De detalhe de lançamento de satélite ou até mesmo de foguete. O que eu falo é de massa traindo massa. É provar o sistema que surge, né, dessa órbita a partir de massa traindo massa funcionando. Isso aí é outra história. Tudo bem, você fala que funciona. Eu digo que não. Essa que é a discussão. Tá certo. Tá tranquilo. É isso aí. Tá show. Mas beleza, você entendeu só qual que é o cerne? É o massa treino massa, né? E eu entendi o que você quis dizer também do lançamento do foguete. De todos os detalhes aí do que você explicou, eu entendi. São inclusive informações que eu não sabia sobre a quantidade de satélites que tem e tal. Sim. Interessante. Tá certo. Mas obrigado aí. E da minha parte aí, desculpa se, né, foi muito inconveniente pra você aí, tá? Nada, que é isso. Eu nem sabia que o Felca ia te ligar nem nada, tá? Então, assim, eu só tentei discutir aqui, tentar tirar uma discussão legal só do jeito que deu, entendeu? Tá tranquilo, então, tá tranquilo. Desculpa aí. É chapa nossa aí. Boa noite aí, viu? Tudo de bom pra você. Um dia aí, se quiser conversar lá, eu vou lá no Ciência Sem Fim, tá bom? Vamos montar isso aí. Um abraço, ótimo final de semana aí pra Fechou. você. Pra você também. Tamo junto. Parabéns, não, deixa eu dar aqui, peraí, cara. Deixa eu dar um parabéns aqui, Xandão. Xandão casou há pouco tempo. Muito obrigado, Sérgio. Mandei mensagem lá pra ele, mas queria falar parabéns, cara. Obrigado, Sérgio. Obrigado mesmo, viu? Felicidade aí pra você, pra sua esposa, viu? E saiba também que quando a gente conversou lá no CT, que você falou pra mim que você vinha de família católica, que seus filhos são formados em religião católica, eu fiquei muito feliz com aquilo, viu? Você é um cara que eu tenho, embora a gente tenha essa discordância da nossa cosmovisão, assim, sobre a forma da Terra especificamente falando, é legal porque a gente tem muita coisa em comum, principalmente acerca de política, do pensamento político, assim. Tem muita coisa que você defende que, puta, eu assino embaixo, tem muito conhecimento seu que eu valorizo bastante, isso tudo, inclusive, que você falou de satélite, mas o cerne da questão não é esse, não. É outra mesmo. Eu sei que também tem uma galera que gosta, às vezes, de ver, né, pegando fogo, mas quanto a isso, nunca tive problema nenhum. Sério mesmo. Essa questão sua da sua família aí, como vocês seguem a vida de vocês de uma forma religiosa, mesmo você dizendo que é ateu, eu acho isso daí muito bonito, tá? Então, desejo tudo de bom pra vocês sempre aí. Obrigado aí, viu, pelas felicitações que você me desejou. É isso, um abração, Xandão. Um abraço aí, tamo junto. Olha, valeu. Que legal. Obrigado, viu, Serjão? Ô, Felca, cara, eu tenho que marcar contigo, cara. Eu tô numa agenda complicada, viajando o tempo todo, cara. Vamos deixar em agosto. Em agosto eu tô mais quieto em São Paulo. Aí a gente marca. Combinado. Beleza? Em agosto você vem, Serjão. Vai ser muito bem-vindo, viu? Valeu, Felca. Olha só que legal. Abraço. Manda um salve pra galera da live aí, tamo junto. Pela união de terraplanistas e terrabolistas e aí. Globe. Não, isso aí não tem Globe. Pela união de terraplanistas e Globe. Eu, do que depender de mim, eu tô aí, ó. Eu tô aí pra conversar com qualquer pessoa, nunca tive problema com ninguém. Sérgio, não sabe disso, cara. Isso aí não tem nada a ver. Isso nunca fez parte de mim, né? É isso. Por vamos mundo sem preconceito. Valeu, Serjão. Brigadão, viu? Valeu, Felcão. Um abraço. Valeu, Xandão. Falou, um abraço, Serjão. Tudo de bom. Valeu. Tchau. Tchau. Caramba, cara. Puxa. Mas você também é foda, hein, mano? Que vergonha que eu fiquei. Olha a hora que é, você ligar pro cara, velho. Você tinha combinado com ele de ligar? Não, cara. Não tinha? Não, foi. Coitado, mano. Pô, foi falando de satélite, tendo que explicar de satélite. Mas ele tava voltando do evento lá, né? Acho que ele tava tranquilo, né? E ele é um... Não, tá bom, ele é bonzinho, pô. Ele fez, muito querido. Ele fez um esforço ali, né? Porque o cara, dessa hora, aceitar falar 40 minutos pra ficar conversando, da forma da Terra, é duro, né? Mas ele é muito querido e, pois é, cara, vacilação ligar de noite, mas ele tava acordado, né?